Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 27 do nono ano. E o assunto da nossa aula é Guerra Fria, questão judaico-palestina. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos, os quais devem ser atingidos ao final desta aula por vocês. São eles: descrever o histórico da Palestina com ênfase na história dos hebreus, explicar o conceito de sionismo e seu objetivo, determinar a intervenção da ONT, Estados Unidos e União Soviética na criação do Estado de Israel. Aliás, ali é a ONU, não a ONT, tá bom? Explanar acerca do Acordo de Oslo e a criação da Autoridade Nacional da Palestina, a ANP. E reconhecer as disputas pela ANP após a morte de Arafat, entre os grupos Fatah e Hamas. Antes de mais nada, separou o material para a aula de hoje? Livro didático, aquele seu parceiro de todo dia de aula. Caderno para as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem eles em mãos, é só continuar a aula de hoje. A Palestina, entendendo um pouquinho do histórico, foi o local onde os hebreus ou atuais judeus se fixaram lá na antiguidade. No século I a.C., a Palestina ela foi conquistada pelo Império Romano e acabou recebendo o nome de Judéia. Os judeus até organizaram uma revolta para retomar o poder sobre a região, mas acabaram sendo reprimidos. A maior parte dos judeus acabou se refugiando em vários territórios, mantendo ainda a sua identidade cultural. Então, eles carregaram a identidade cultural deles por onde foram. Nos séculos seguintes, eles acabaram se fixando na Europa Central e também na Europa Oriental. Mas ainda haviam perseguições constantes contra eles. No século XIX, um movimento nasceu, um movimento chamado sionismo, que vem de Sion, uma colina situada em Jerusalém, que defendia a reunião dos judeus de todo o mundo em um Estado judaico e soberano na Palestina, território que pertencia ao Império Otomano no século XIX, ele ganhou força, tá? Quando grupos de judeus, naquele momento, começaram a migrar para a região. Então, o sionismo está cada vez ganhando mais força e a ideia é montar um Estado soberano na Palestina formado por judeus que carregam todos esses costumes, toda essa identidade cultural. Muito bem. Como se deu a criação do Estado de Israel? O movimento sionista, ele propôs a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro ele ficou sabendo sobre as atrocidades que foram ocorridas ali por meio do Holocausto. E os judeus que sobreviveram ao Holocausto estavam sem recursos para se manter e a situação era vista assim como um encargo que os governos europeus não estavam dispostos a assumir. Então, sustentar esse povo que estava sem nada não era algo que as nações ali europeias que haviam tido a vitória na Segunda Guerra Mundial, elas não queriam arcar com esses custos. O movimento sionista ele se fortalece e entre 1945 e 48, 85 mil judeus foram viver na Palestina. A Palestina ela não era uma terra desocupada, isso é importante destacar. Os palestinos de origem árabe, majoritariamente, eles já moravam no lugar, já estavam ali. A entrada desses judeus, ela se intensificou, e acabou gerando conflitos entre os judeus que estão chegando, eram donos há muito tempo, lá na antiguidade, e os palestinos que moravam ali.
a ONU acaba intervindo e no ano de 1947 ela vai aprovar a divisão da Palestina entre dois estados. Um árabe, que era para os palestinos que ali moravam, e outro judeu, para os judeus que estavam chegando. A criação do Estado de Israel em 1948 teve apoio dos Estados Unidos e também da União Soviética, mas ela provocou uma reação contrária dos países árabes. E isso resultou na Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os israelenses eles foram vitoriosos e com isso aumentaram o território originalmente estabelecido pelo acordo ali da ONU. Em 1948, então, viviam cerca de 1,4 milhão de palestinos. Em 1949, metade dos palestinos deixaram suas casas para viver em terras que eram da Palestina, mas que ainda não eram controladas por Israel ou ainda foram para países vizinhos. Os palestinos lutam pela recuperação dos seus territórios, seus antigos territórios, que ainda lutam pela criação de um Estado independente. Novas guerras ocorrem, mesmo depois de 1949. Na luta pela soberania, pelo poder da Palestina, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina, criada em 1964 e liderada por Yasser Arafat. O que vai acontecer? Em 93, vai acontecer o Acordo de Oslo. Autoridades tanto da Palestina, o governo de Israel, começaram a discutir a criação de um Estado palestino. O Acordo de Oslo criou a Autoridade Nacional Palestina, ANP, que era responsável pela administração dos territórios palestinos e também pelo controle palestino sobre a cidade de Jericó e a faixa de Gaza. Aqui estão líderes, então, da Palestina, dos judeus, ali de Israel, e também presidente dos Estados Unidos naquele momento, Bill Clinton. Em 2002, Israel começou a construir um muro de proteção, que iria separar Israel dos territórios palestinos na Cisjordânia. Só que essa ação por parte desse povo, ela foi condenada pelas Nações Unidas e também pelo Tribunal Internacional de Justiça. Mas Israel ignorou todas essas condenações. Arafat, ele acaba falecendo em 2004 e isso provocou uma disputa entre grupos palestinos pelo controle da Autoridade Nacional da Palestina, Fatah e o Hamas. Quais seriam as ideias de cada um? Fatah, que era o grupo ao qual pertencia Arafat, defende então a formação de um Estado palestino laico e soberano, ou seja, laico sem uma religião oficial. Laico e soberano nas fronteiras anteriores à Guerra de 1967. Já o grupo fundamentalista Hamas não reconhece o Estado de Israel e ainda prega a formação de um Estado islâmico soberano em toda a Palestina. Então, fundamentalista porque ele está muito enraizado na religião. Em 2017, Fatah e o Hamas assinaram um acordo de reconciliação, prevendo a formação de um governo de união nacional para os palestinos. O governo de Israel acaba reagindo, afirmando que caso os dois grupos, de fato, se juntassem, as negociações com os palestinos só seriam possíveis se o Hamas discordasse ou dissolvesse, aliás, seu braço armado, todo o seu exército, reconhecesse ainda o Estado de Israel, condições que o Hamas não tendia a cumprir.
Na próxima aula, nós iremos voltar nossos olhos à política brasileira. Como ocorreu a transição de monarquia, com a existência de um rei, de um imperador, para a república, com a existência de um presidente. Neste momento, vocês vão fazer a atividade referente a esta aula. E o objetivo dela, como vocês já sabem, é revisitar todo esse assunto, revisar para ver o que realmente vocês compreenderam, mas também fixar algumas informações que poderão ser utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!